já ouviu falar da lendária cidade perdida de Atlântida? Uma civilização tão avançada que, segundo Platão, possuía riquezas inimagináveis, tecnologia além do seu tempo e um poder capaz de dominar o mundo. Mas em uma única noite, essa potência teria desaparecido no fundo do oceano, deixando apenas mistérios e teorias. Teria sido apenas uma invenção filosófica ou a lembrança de uma civilização real destruída por uma catástrofe? Hoje eu vou contar todos os segredos da Atlântida perdida, suas origens, teorias e os enigmas que ainda desafiam a história. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana, sejam muito bem-vindos ao Samari. Aqui no meu canal eu falo de casos sobrenaturais, casos criminais, lendas urbanas e, por que não, filmes e séries de terror. Se você curte esse tipo de conteúdo, fica por aqui que vai ter muita coisa boa. Bom, pra gente começar a entender o mistério que envolve essa cidade, precisamos entender de onde veio essa lenda que conseguiu sobreviver até os dias de hoje. Diferente do que muitos pensam, Atlântida não é uma invenção popular, mas sim um conto imortalizado por um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, o Platão, que viveu entre 420 e 340 anos antes de Cristo, e nos deixou o único relato escrito sobre Atlântida em dois de seus diálogos, Timeu e Critias, por volta do ano de 360 a.C. Timeu, sendo a especulação sobre a natureza do mundo físico e os seres humanos, e Critias sendo um dos últimos diálogos de Platão. Nele é apresentado a guerra entre Atenas pré-helênica e Atlântida. Platão não afirmou que estaria escrevendo uma história verdadeira. Na verdade, para muitos estudiosos, a história de Atlântida era uma metáfora elaborada com o objetivo de elogiar a democracia ateniense, mas também de usá-la como um aviso. Durante a vida de Platão, Atenas quase se tornou um império, se envolvendo na sangrenta guerra do Peloponeso contra Esparta. Assim, Atlântida surgiu como um conto para educar os jovens atenienses sobre os perigos do poder e da arrogância. Assim como os atlantes se tornaram gananciosos e moralmente falidos, Atenas arriscou perder seus princípios democráticos e se transformar em um estado autoritário. Para dar ainda mais credibilidade ao seu relato, Platão adicionou outro protagonista, sendo ele o Solon, uma personalidade real muito antes de sua época, séculos antes, para ser mais exata. Solon havia sido um estadista, legislador e poeta grego antigo. Ele era considerado pelos gregos como um dos 7 sábios da Grécia Antiga, e como poeta, ele compôs o poema melancólico Morais Filosóficas, que era uma reflexão sobre o que é o certo e o errado, o bem e o mal, guiado pela razão visando orientar a conduta humana para uma vida mais feliz e mais justa. Nos diálogos de Platão, Solon teria ouvido a história de Atlântida de um antigo sacerdote egípcio em uma época em que o Egito era famoso por ser a civilização mais avançada do mundo antigo. Esses sacerdotes eram vistos como guardiões de conhecimento sagrado. A lenda narraria um feito ocorrido 9.000 anos antes do tempo de Solon, ou seja, aproximadamente em 9.600 anos antes de Cristo, sobre uma guerra entre atenienses e atlantes. Entendendo de onde vieram as inspirações de Platão ao escrever sobre Atlântida, conseguimos seguir para a lenda dessa cidade mística. E afinal, como era essa cidade? Segundo Platão, Atlântida era uma ilha enorme, maior que a Líbia e a Ásia juntas. Ela era povoada por uma raça de semideuses, liderados por reis poderosos, cujas origens remontavam a Poseidon, o poderoso deus dos mares e oceanos. Os atlantes souberam aproveitar essa conexão divina, criando uma civilização e construindo cidades enormes, se mostrando serem um povo muito mais avançados, até mesmo se a gente perceber o período em que eles estavam no mundo, que ainda estava vivendo o período neolítico, ou a Idade da Pedra. Período esse onde a economia havia mudado de um modelo de exploração para um de produção. Ou seja, antes a população era nômade, sempre em busca de caça e coleta. Porém, nunca se fixando em um único lugar, até passarem pela transição de um estilo de vida sedentário, um local de residência permanente, passaram a produzir seu próprio alimento, o que trouxe mais conforto, segurança e uma maior garantia de comida, já que começariam a se dedicar à agricultura e à pecuária, tendo a comercialização de seus produtos, porém ainda muito no começo do que viriam a ser as civilizações modernas.
Conforme a lenda, os habitantes de Atlântida viviam em verdadeira abundância, desfrutando de recursos especiais como prata, ouro e o mais importante, o oricalco, que, segundo a lenda, era um metal extremamente precioso que teria sido usado em grande quantidade na ilha de Atlântida, ficando atrás apenas do ouro. Oricalco é um metal lendário onde também teria sido muito usado para adornar templos e fundir moedas na Grécia e em Roma, para então desaparecer da Terra há mais de 1000 anos. No entanto, até hoje, tudo o que se descobriu sobre esse material está ainda no campo do desconhecido. Seguindo ainda a descrição da ilha de Atlântida, ela seria montanhosa, mas possuía planícies férteis, grandes riquezas de árvores, todos os tipos de metais e uma enorme diversidade de animais. As cidades eram bem construídas, com grandes templos, canais de irrigação, muralhas, portões, pontes e túneis, muitas obras em bronze, ouro e marfim. A lenda também menciona que Atlântida tinha paredes concêntricas, canais e uma estátua de Poseidon em seu centro. Os Atlantes possuíam ainda um grande exército e uma poderosa marinha, que projetava seu poder por toda a parte da Grécia. Essa civilização avançada declarou guerra, conquistando e escravizando a maioria de seus vizinhos. No entanto, sua arrogância os levou a subestimar uma famosa cidade grega, chamada Atenas. O povo ateniense não apenas resistiu aos invasores, como conseguiu enviá-los de volta ao seu lugar de origem. No final, os atlantes teriam caído em desgraça com os deuses, pela arrogância e ganância que começaram a demonstrar. E foi então, em um único dia e noite, que Atlântida foi destruída por um terremoto e acabou inundada. A cidade, que prosperava e avançava cada vez mais, desapareceu sobre as ondas, levando consigo todos os seus habitantes. A maior questão que confunde cientistas e exploradores é de onde fica a cidade de Atlântida. A lenda sugere que a cidade teria afundado no mar após um tsunami e, em teoria, a cidade submarina deveria estar em algum ponto no Oceano Atlântico, próximo ao rochedo de Gibraltar. No entanto, até hoje nenhuma tecnologia revelou qualquer cidade no fundo do oceano. E é muito louco porque, apesar de muitos acreditarem que Atlântida é apenas um mito inventada por Platão, a história é tão bem contada que despertou a imaginação de muitos ao longo dos séculos. Isso porque tivemos escritores, pseudocientistas e ocultistas que criaram teorias fantasiosas sobre a ilha e os seus habitantes semideuses, ajudando a imortalizar esse mito. Durante a Era dos Descobrimentos, nos séculos XV e XVII, o foco mudou para as Américas, com buscas por vestígios de civilizações perdidas entre as culturas maia, asteca ou inca. Outros procuraram Atlântida no Oriente Médio, no Tibete ou até na Antártica. Até mesmo uma teoria do mundo antediluviano se apresentou como um continente perdido destruído pelo dilúvio bíblico, cujos habitantes teriam dado origem a civilizações modernas. Curiosamente, as especulações sobre Atlântida até inspiraram teorias raciais nazistas que haviam como a pátria dos arianos. Mas o que a arqueologia diz disso tudo? Para o arqueólogo e antropólogo David Anderson e o arqueólogo Flint Dibble, a resposta é sempre a mesma. Nunca vamos encontrar Atlântida porque ela é totalmente fictícia. Eles enfatizam que Platão é um contador de histórias. Na verdade, ele falou que ele é um mentiroso, mas eu achei melhor não falar dessa forma, porque Platão nunca afirmou nada. Ele simplesmente contou uma história e nunca disse que ela era verdadeira. Ok, mas será que não poderia ser assim, baseada em fatos reais? Poxa, deixa a gente sonhar, né? Mas sim, mesmo que Atlântida seja uma lenda, estudiosos acreditam que a história de Platão possa ter sido baseada em eventos históricos esquecidos e contados por ele como contos fantasiosos. Duas civilizações se destacam como principais candidatas a terem dado inspiração a essa lenda, sendo elas a civilização minoica e a cidade-estado de Elik. A civilização minoica surge na Idade do Bronze, na ilha grega de Creta. Ela possuía uma poderosa marinha e projetava seu poder por toda a Grécia. Entre 1611 e 1538 a.C., a ilha vulcânica de Thera, que hoje é a atual Santorini, teve uma erupção catastrófica, criando enormes tsunamis que atingiram Creta e destruíram a marinha minoica. Muitos veem isso como uma inspiração para o destino de Atlântida. Já na segunda civilização, que teria
teria se inspirado seria a da cidade-estado de Elik, localizada ao norte do Peloponeso. Era uma grande potência naval. Seus marinheiros navegavam pelo Mediterrâneo, estabelecendo colônias. Sua principal divindade era Poseidon, o deus dos mares e rios, estampados nas moedas e com um templo e uma enorme estátua de bronze. A cidade de Elik foi atingida por um terrível terremoto e foi parar nas profundezas do mar, desaparecendo por muito tempo até ser redescoberta no século XX. Isso aconteceu apenas algumas décadas antes de Platão descrever sobre Atlântida. É muito possível que Platão tenha se inspirado nesse evento para escrever sobre Atlântida. Outras hipóteses para a localização real de Atlântida incluem a civilização de Tartessos, nas Ilhas Canárias, e existe até mesmo uma teoria de que Atlântida teria existido na América do Sul, quando o físico peruano Enrico Matvejevic notou semelhanças entre objetos encontrados no Palácio de Chavin de Huántar, no Peru, feitos de uma liga de ouro e prata com cobre, semelhante ao oricalco de Platão. Mas levando agora para um lado mais místico, Atlântida pode sim ter existido e, pasmem, ainda possa existir. A ideia de que após todo esse tempo, a civilização teria conseguido se adaptar e viver debaixo d'água. Já sendo na época uma civilização extremamente avançada, como não estariam hoje? Será que é por isso que a gente nunca conseguiu encontrá-la? Pois ela conseguiria se esconder da nossa tecnologia? A ideia de que se Atlântida realmente existiu, ela se tornou uma cidade submersa que poderia ser explorada, levantando questões sobre o que se esconde em suas profundezas. Gente, aqui abre margem para tantas hipóteses. Desde que existe uma nova civilização morando no mesmo mundo em que nós, porém fisicamente mais evoluídos, já que conseguem viver debaixo d'água, ou seres extraterrestres, seres que ajudaram os Atlântidos ou conseguiram sobreviver justamente por não serem humanos em primeiro lugar. Independentemente da sua existência real, Atlântida se tornou um conto onipresente em nossa cultura. Ela aparece em livros, shows, documentários e até em jogos. Então a pergunta feita por gerações: a Atlântida realmente existiu? A conclusão mais provável, de acordo com a maioria dos estudiosos, é que se trata de uma lenda, uma representação filosófica criada por Platão. Mesmo sem provas arqueológicas concretas de sua existência, a história de Atlântida é um lembrete para que a gente nunca se esqueça dos perigos que a arrogância e o poder podem causar dentro de uma sociedade. Mas e você? Acredita no mistério de Atlântida? Compartilhe sua teoria aqui comigo nos comentários e já se inscreve no canal, deixa aquele like para me ajudar e aproveita que ainda está por aqui e vai assistir outros vídeos do canal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso, pessoal. Obrigada para você que ficou até o final. Até a próxima. Tchau!